Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do grupo Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará palestras, aulas, o Evangelho de Jesus estudado sempre numa interpretação espírita. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Divulgue em suas redes sociais, aos seus familiares, inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte desta equipe, que juntos possamos fazer um mundo melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, onde o grande instrutor espiritual Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier palavras edificantes e gratificantes, grandes ensinamentos para a nossa vida diária. O pão diário, o pão que nos alimenta, as instruções, o conhecimento e a informação, sempre na visão espírita, os benfeitores, os instrutores espirituais, ofertando-nos sempre recursos e mecanismos para a nossa caminhada. Hoje nós vamos ver a lição de número 27, Liberdade em Jesus, onde Emmanuel retira então da carta dos Gálatas, Paulo de Tarso escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 1, ele diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. E aí discorre o instrutor Emmanuel. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a humilde infância laboriosa e justa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo ou de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos
para ofertar-lhes o coração. Serve imediatamente. Serve indistintamente. Serve com amor e dedicação. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de benefícios e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. A ninguém se fez mais livre do que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera progresso e sublimação. Se quisermos sermos livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Belo e gratificante exemplo em que Paulo de Tarso está passando aos Gálatas, comunidades por ele fundada, levando a eles o conhecimento, a informação, ilustrando o Evangelho de Jesus de acordo com as necessidades daquela região e daquele povo, no momento em que eles se encontravam. Liberdade em Cristo, liberdade para o Cristo, liberdade com o Cristo. Está no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, as leis morais. E lá tem também a lei de liberdade, uma lei moral da vida. Como muito bem nós entendemos, muitos historiadores, pesquisadores, muitas denominações religiosas veem no Cristo apenas o agitador, o revolucionário, o anarquista, aquela criatura que veio para romper tradições e costumes, levando à desordem pública, à desordem moral, subvertendo ali os costumes e os princípios e valores de cada região. E hoje nós compreendemos Jesus, a manifestação divina do amor vivendo em forma humana. Jesus, o diretor angélico deste planeta, ele, o co-criador em plano maior, que veio até nós, desceu da elevação espiritual das alturas crísticas em que se encontrava, para nos mostrar resignação e obediência. Obediência é o consentimento da razão, da lógica. Resignação é o consentimento do coração, a emoção e o sentimento. Sem resignação e sem obediência, nós ficaremos estacionários no mundo de provas e expiações sem avançar. Jesus, quando aqui esteve, ao arregimentar, ao trazer para junto de si os apóstolos,
Jesus não exigiu deles um currículo de vencedor, um currículo de universidade, de conhecimento. Não exigiu deles PhD ou pós-graduação. Não, Jesus os convidou dentro daquilo que eles sabiam. Eram pescadores, honestos, dignos, com seus valores e com seus princípios. Obedeciam à lei de Moisés, afinal, eram hebreus, eram judeus, tinham ali os seus costumes e as suas tradições. Mas Jesus viu naqueles homens simples companheiros hábeis, dispostos e com boa vontade para dar continuidade ao seu evangelho de amor. Alguém que poderia levar os seus conhecimentos, de acordo com a vivência que tiveram com ele nos 3 anos de messianato, sustentar a exemplificação do amor divino na terra, espalhando-o a todos os necessitados. Antes do chamado aos apóstolos, quando aqui chegou, Jesus não exigiu nascer em um trono, Jesus não escolheu nascer em um palácio, Jesus não escolheu uma família nobre. Jesus nasceu na manjedoura, na simplicidade, na humildade, exatamente para ninguém poder dizer que é fácil para ele fazer isso ou aquilo dentro das condições em que ele nasceu. Já recebeu uma boa vida, já nasceu em berço esplêndido, já nasceu em berço de ouro, com vida digna, com vida material. Não, nasceu de uma mulher simples, de um carpinteiro, conviveu com irmãos que não tinham a mesma elevação moral, o mesmo conhecimento, nem por isso Jesus os abandonou. Então, não era um anarquista, não era um inconformado. Jesus compreendeu que a liberdade que ele concedia àqueles que caminhavam com ele não impedia que todos aprendessem, que todos evoluíssem para melhor, que todos podemos colaborar com Deus, com ele, Jesus, na tarefa de nos melhorarmos enquanto irmãos de caminhada, de jornada, que todos nós somos. Tinham os poderosos da época, tinham os privilégios, tinham as regalias, sempre teve, desde que o mundo é mundo. Jesus não os afrontou. Jesus não ficou dizendo que eles tinham que dividir. Jesus não ficou condenando ali, apontando defeitos e imperfeições. Não, Jesus não disse para ninguém desfazer dos seus bens. Jesus não disse para ninguém simplesmente abandonar as suas causas. Jesus ensinou a lei divina através do exemplo. Jesus disse, sim, é preciso alimentar os famintos, é preciso saciar a fome daqueles que não têm o que comer, o sustento material, porque o sustento espiritual caberia a ele, ali mostrando a obediência à lei divina. Porém, os materialistas, os bens terrenos, aqueles que detinham as condições materiais, tinham dever e obrigação de zelar pelos seus tutelados, pelos seus subordinados. Jesus não ficou dizendo a eles o que eles tinham que fazer. Jesus mostrou o que dizia a lei divina. Restavam a eles a obediência, a compreensão e a interpretação de que os bens terrenos não lhes pertenciam. Eles eram apenas usufrutuários. E sendo os bens divinos colocados sob as responsabilidades deles, eles deveriam trabalhar, distribuir, oferecendo vida digna
a todos aqueles que com eles caminhavam. Jesus não saiu afrontando as leis. Jesus não saiu fazendo passeata. Jesus não promoveu a revolução. Jesus não fomentou discórdias nem atritos. Jesus não ofereceu nenhum recurso a essas discussões sem nenhuma necessidade. Jesus rompeu dogmas. Jesus, sim, combateu o fanatismo e o misticismo, mas respeitou a lei humana. Jesus respeitou ali sim as ordenações humanas, as autoridades humanas, o poder temporário, o poder transitório da época em que aqui esteve. Isto não fez dele uma zona de conforto. Isto não significa que ele se acomodou. Sim, são ordenações humanas, sim, para a paz, para a harmonia e para o equilíbrio. Juízes, justiça, sim, para todos aqueles que infringem a lei. Não poderia ser de outra forma. Isto é civilização. Jesus está dizendo para nós que as ordenações temporárias precisam ser respeitadas. Porém, como ainda estão muito distantes da lei divina, como estão ainda muito distantes para abraçar e atender a todos nas mesmas necessidades, porque o conhecimento, a evolução, não é igual para todos, mas temos aqueles que vieram para conduzir, aqueles que vieram para ensinar, aqueles que vieram para serem conduzidos e aqueles que vieram na condição de alunos, de discípulos, de servidores, de colaboradores. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não veio aqui simplesmente para romper com as tradições. Jesus não veio aqui para combater oligarquias. Jesus não veio aqui para combater privilégios. Isso é de cada um. Isso chama-se conscientização. Isso chama-se responsabilidade e comprometimento. Muitas vezes, o supérfluo de um atende às necessidades de muitos irmãos e companheiros de caminhada. Jesus mostrou a resignação. Se ele mostrou que os detentores do poder têm uma responsabilidade maior porque são os condutores, Jesus mostrou que não cabe aos subordinados ficar lamentando, ficar simplesmente ali sentados esperando que Deus proverá. Não, temos que levantar, trabalhar, preparar a terra, semear a semente, cuidar para a sua germinação, combater as pragas para que possa florescer e frutificar o alimento necessário. Isso nós devemos fazer sem nos preocuparmos com a plantação do vizinho, sem nos preocupar com a vida alheia. A vida alheia, a nossa preocupação deve ser o que nós podemos fazer. O que está ao nosso alcance para que nós possamos atender às necessidades dos nossos irmãos e dos nossos companheiros. Ele disse assim aqui, assim, ó, vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Jesus não pergunta por que ele está aflito, por que ele está naquele desespero. Jesus não pergunta o que ele fez para melhorar, para estar naquela situação. Jesus não pergunta a causa da doença. Jesus não pergunta a causa da enfermidade. E ele sabia. Jesus não critica a postura das criaturas. Ele simplesmente oferece aquilo que está ao seu alcance. Ele dá o direcionamento. Sim, ele diz: a tua fé te curou, mostrando que está em cada um o remédio, a cura, a higienização, a harmonização,
para que nós possamos combater todas as enfermidades. Porque muitas vezes combatermos as enfermidades do corpo, combater as doenças do corpo físico, procuramos o diagnóstico. E hoje existe um sem números de medicamentos eficazes, desde que cumprido ali a receita, sendo seguida normalmente. Mas como combater as enfermidades espirituais, que é o que Jesus veio nos ensinar? Jesus combateu aquilo que a Bíblia chama de pecado. Jesus combateu, sim, as mordomias e os privilégios. Jesus combateu e muito a escravidão física e espiritual. Sonegar informação, sonegar conhecimento é escravizar intelectualmente as criaturas. Não oferecer a elas recursos e mecanismos, instrução, para que todos possam compreender a lei de ação e reação, de causa e efeito, mostrar que todos nós trilhamos o caminho do bem. Sim, mas sem para isso criar uma revolta, sem para isso criar discussões que não levavam a nenhum caminho. Nós devemos, sim, fazer tudo que está ao nosso alcance para vivermos em paz, em harmonia e equilíbrio, mas estendendo sempre aos nossos irmãos e companheiros de caminhada, sem atrito, sem revolta, sem guerra, sem ódio, sim, preocupados, sim, com o amor, com a harmonia, e mostrando a necessidade do perdão, mas isso sem exigência, sem humilhar, sem fazer com que os nossos irmãos se sintam inferiorizados pelo fato de momentaneamente estarem numa condição em que buscam ajuda e orientação. Ele fala assim ainda: ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso. Paixões indomesticadas é o que move muitas vezes o ser humano, é o que move muitas vezes o espírito aqui encarnado, vivendo essa experiência terrena. Muitas vezes nós nos achamos melhor do que somos. Muitas vezes nós nos colocamos na condição de que somos bons. Muitas vezes, devido às circunstâncias em que nós nos encontramos, nós deixamos nos dominar pelo orgulho e do egoísmo, nos sentindo, muitas vezes, em condições melhores do que os nossos irmãos de caminhada. Dominar essas paixões é vencer a inveja, é vencer o ciúme, é dominar a cupidez, é praticar a tolerância de todas as formas. Jesus nos deixou isso como legado. Jesus nos mostrou aqui que não é com discussões, não é combatendo essa guerra de dizimar irmãos, levando ao desencarne buscas territoriais, conquistas materiais. Não. Jesus nos mostrou que a nossa luta é a benevolência para com todos. Jesus mostrou que, independentemente de onde nos encontramos e com quem nos encontramos, nós precisamos ser, sim, um reflexo do Pai Todo-Poderoso, um reflexo do Cristo, a manifestação do amor divino. Sim, não importa o que a criatura fez, faz ou o que ela fará, nós temos sempre que ajudar, que auxiliar, socorrer, acolher e atender em suas necessidades. Seja no lar, seja no trabalho, seja nas instituições em que nós convivemos, seja
na rua, seja onde estivermos, nós temos que ser, sim, benevolente para com todos. Jesus assevera ainda: a liberdade, para ser compreendida, é preciso que nós sejamos indulgentes para com as faltas alheias. Porque muitas vezes nós dizemos: ele está assim porque fez isso. Se sabia das consequências, então por que fez? Está colhendo o que plantou. Ou como diz o texto: não, eu quero fazer, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer. Não, eu faço assim. Indulgência para com as falhas alheias significa que nós não podemos ficar simplesmente apontando o dedo, criticando. Corrigir sempre, criticar não. Reprimenda, nós não estamos nessa condição. Nós não vivemos a situação. Nós não estamos no lugar do nosso irmão, do nosso semelhante. Por isso, devemos ser misericordiosos, pacíficos. Por isso, devemos compreender, sim, o que o está levando a errar. Por que que ele age desta maneira? Mas isso cabe a Deus. Vamos orar, vamos vibrar, para que ele tenha o mesmo entendimento que nós hoje já desfrutamos. Compreender que estamos todos a caminho da luz. Somos todos aprendizes do Evangelho. E a nossa destinação é a elevação moral e romper com essas tradições, romper com esses costumes, com esses sacrifícios, com essas oferendas, onde tudo era pago, onde tudo é negociável. Ainda os nossos irmãos querem fazer permuta com Deus, querem fazer troca, querem negociar. Será que nós estamos servindo a Jesus para que ele possa nos servir? Ou nós estamos servindo a Jesus para que possamos nos melhorar enquanto espíritos, enquanto caminheiros na evolução moral e espiritual? Perdoar as ofensas, perdoar os erros, perdoar os enganos, sem ódio, sem raiva, sem mágoa, oferecendo aos nossos irmãos aquilo que eles necessitam. Muita luz ofusca ao invés de iluminar. A luz incomoda. Muita luz incomoda. A luz, muitas vezes, ofusca aqueles que estão nas trevas. Mas quando nós caminhamos na luz que é Jesus, nós conseguimos refletir essa luz. E é esse reflexo que desperta nos nossos irmãos a oportunidade de enxergar o caminho, de direcionar os seus atos e atitudes. Liberdade em Cristo, liberdade com o Cristo, liberdade para o Cristo. É o que nós estamos buscando. Liberdade em Cristo não é simplesmente interpretar os ensinos de Jesus de acordo com as nossas verdades e convicções, de acordo com os nossos interesses e os momentos em que nós nos encontramos. Da mesma forma, é isso que nós estamos buscando? É isso que nós queremos fazer? Não. Então, liberdade para os nossos irmãos é oferecer-lhes a eles o tempo necessário, mas sempre direcionando para aquilo que nos fez hoje estarmos na condição de já conseguirmos colocar em prática os grandes ensinamentos de Jesus. Nós já não matamos, nós já não roubamos, nós já sabemos as consequências do adultério, nós já sabemos da importância de honrar pai e mãe. E se nós observarmos dentro destes ensinamentos tão simples, nós vamos compreender o verdadeiro significado da liberdade. A liberdade em Cristo pode ser resumida
no ensinamento do Cristo a respeito do maior mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu conhecimento e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Não julgar, pois a mesma maneira que julgarmos, seremos nós também julgados. E a medida que usarmos para medir os outros, esta mesma medida será aplicada a nós. Liberdade em Cristo. Liberdade para que possamos caminhar na busca da conscientização que todos nós estamos aqui a caminho da luz e que Deus sabe de todas as nossas necessidades. E quando nós buscamos em Deus a ajuda e o auxílio, a liberdade em Cristo nos permite caminhar com segurança e fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.